E salve galera do YouTube, eu sou o Ângelo trazendo mais um vídeo aqui para vocês. No vídeo de hoje, mais um unboxing aqui de um item que eu já testei, já brinquei com ele aqui, que é um dronezinho de brinquedo. Esse modelo E88, que está aparecendo aqui. Esse é um modelo daquela famosa, que é comumente chamado como White Label, ou seja, várias marcas vendem o mesmo modelo, porém cada um com sua marca, né? Provavelmente uma fábrica só na China faz ele, e aí várias marcas compram, colocam sua logo e revendem por aí. A diferença dele está geralmente na quantidade de baterias e na quantidade de câmeras. Esse aqui é um modelo com duas câmeras, uma na frente e uma embaixo, e se juntar as duas não dá uma, porque realmente não presta para nada. Vou mostrar aqui agora para vocês a caixa, mostrar aqui com luz. É o E88 Pro Max. O que o Pro Max significa eu não faço a menor ideia, muito provavelmente pelo fato dele ter duas câmeras e por vir 3 baterias, né? As baterias dele duram em média aí de 3 a 5 minutos, utilizando em área externa por conta do vento. Esse daqui é a versão cinza, é assim que ele vem embalado. Aqui embaixo tem as duas versões, preto e cinza, vocês podem ver. E é a versão com duas câmeras. Eu vou estar mostrando aqui agora para vocês. Eu já brinquei com ele em casa, já fiz testes. E por que comprar um drone desse, na minha opinião? Se não for para presentear uma criança, que vai destruir ele nos primeiros 15 minutos de voo, nas 3 baterias, eu acho uma solução bacana para quem quer aprender a pilotar um drone antes de comprar um modelo profissional. Que no caso foi isso que eu fiz. Eu já estava querendo um drone há um certo tempo. E eu estava pesquisando modelos profissionais da FIME, da DJI, enfim. Então eu pensei, poxa, eu não vou querer comprar um item de alguns milhares de reais, que é algo bem caro, tanto aqui quanto na China, quanto em qualquer lugar, para poder destruir ele no primeiro voo. Seria esse o caso. Eu sei que a DJI tem alguns simuladores no computador também que dá para pegar as manhas da pilotagem, mas não é igual você estar ali sentindo os controles, o vento. Então eu decidi pegar esse dronezinho de brinquedo, que dá para encontrar ele no Mercado Livre, na Shopee, na faixa de 140 a 190 reais, dependendo da versão, se é com uma bateria, duas ou três. Então eu decidi pegar ele para aprender, pegar as manhas do controle, voar dentro de casa, que esses drones mais caros têm sensores de GPS, sensores de localização, então para dentro de casa eles não são indicados porque não pegam os sensores, né? Então eu pensei, vou comprar um, que a dificuldade vai ser um pouco mais alta, para quando eu pegar um profissional eu já estar mais habituado. Então, antes de começar a abrir aqui, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Estamos com a meta aí de atingir os 1000 inscritos. Então, sua inscrição vai ajudar bastante. E eu estou trazendo conteúdo, voltei toda semana, tem vídeo, pelo menos um vídeo por semana. Então, sua inscrição vai ajudar demais. Estou abrindo aqui agora. Essa daqui é a case dele. Ele vem assim, a apresentação dele. Vocês podem ver. E aqui, nesse lado, na cestinha, é uma case bem, parece bacana, mas ela é bem molenga, só para dizer que veio. Aqui temos um manual do aplicativo, tem que escanear esse QR Code para poder baixar o aplicativo. Aqui mostra todas as configurações de botão nele, diz que dá para voar pelo aplicativo via Bluetooth, mas com o controle ele já é muito ruim. Pelo Bluetooth eu não consegui ativar nenhuma opção além de trocar as câmeras, que também não ajuda muito. Está aqui em chinês e em inglês, essa manual do aplicativo. Aqui está o manual do controle, manual simples, 3 páginas aqui, frente e verso, com algumas configurações de botões. É bom dar uma olhadinha, quem não tiver manha nenhuma com tradutor ajuda. Aqui vem um saquinho extra, com os protetores de hélice, vem 4 protetores de hélice, coisa que eu indico muito estar utilizando para quem é o primeiro voo ou para a criança que você está dando de presente, porque isso aqui já salvou ele de umas pancadas bem fortes na minha mão. Então vale a pena usar com isso aqui a princípio. O peso é insignificante, que esse drone é bem leve, bem fraco, então pouca coisa.
Vem uma chavinha de fenda para trocar ou apertar as hélices. Vocês estão vendo aqui. E vem 4 hélices reservas para estar fazendo a substituição, caso alguma venha quebrar ou algo do tipo. 4 hélices bem pequenininhas aí. Esse é um modelo que acha bastante na internet, então deve ter peças sobressalentes na internet dele. Aqui temos 2 baterias. Eu comprei esse pack com 3, entretanto, eu fui gravar o teste dele hoje. Eu já tinha brincado com ele em casa, tudo ok. E aí eu resolvi, não, para esse vídeo eu vou gravar um teste dele em um campinho que tem aqui na região. E na hora de ir embora, eu desmontei tudo, coloquei em cima do carro, guardei ele no carro e fui embora com as 2 baterias em cima do carro. Andei, fui longe, fui para outro bairro, fui fazer outras coisas, até que minha namorada desceu do carro e falou: ó, tem uma bateria aqui. Aí eu procurei na mochila, procurei tudo e não achei a outra. Falei, pronto, a outra bateria deve ter caído e por sorte essa aqui sobreviveu. Então eu tô com essas 2 baterias inteiras aqui e eu vou mostrar agora o estado da terceira. A gente voltou todo o caminho, todo o percurso atrás da bateria, sonhando em ela só ter caído e corrido pro canto da via, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Eu vou mostrar agora para vocês. Foi o que restou da bateria. A gente demorou para voltar, como eu disse. Eu não tinha percebido que ela tinha caído. E quando a gente voltou só tinha isso aqui. Diversos carros já tinham passado por cima. A bateria em si já estava assim, inchada. Vocês estão vendo? Tá com cheiro até de plástico queimado. E aqui a carcaça plástica virou isso aqui. A gente acabou dando esse mole. Eu acabei dando esse mole de deixar em cima do carro. E aí numa ladeirinha, uma escorregou e caiu. A outra ficou presa no rack. E aqui caiu, virou isso aqui. Mas tudo bem, eu só comprei ele para praticar, não foi um drone que eu vou usar diariamente. Então ele cumpriu o papel, eu peguei as manhas, aprendi a fazer curvas, a ir para frente, para trás, a pilotar com ele virado para mim, já que a câmera não adianta muito e ele não vai muito longe. Tudo isso eu vou mostrar no vídeo para vocês. Mas deu para pegar as manhas, então eu já estou mais confiante a pegar um drone profissional para poder fazer alguns takes aí, algumas viagens, vai ser bacana. E tá aqui ele vem assim, dobradinho, parecendo uma imitação de um DJI. É só abrir aqui uma hélice, a outra, aí abre as de baixo e ele fica aqui nessa configuração. Tem uma câmera aqui muito ruim, câmera de celular de 2010, 2012 já era melhor do que essa câmera aqui, é uma câmera muito ruim, tá inclusive suja de terra, porque eu deixei ele cair na lama hoje, enquanto eu gravava o vídeo. E tem a câmera de baixo que consegue ser ainda pior do que a câmera principal. Dizem que era para ele se localizar, né, não ficar indo para um lado e para o outro, mas com certeza definitivamente não funciona de maneira nenhuma. Qualquer brisa leve que entra pela janela, ele já está saindo do local. E ele também não fica estabilizado, apesar dos botões que tem aqui que dizem que é para a gente poder estabilizar ele, também não funciona. Ele realmente você tem que ficar controlando o tempo todo se quiser manter ele no local. Então para mim isso foi uma experiência boa. Inclusive tá tendo plástico aqui, deixa eu tirar o plástico. Para mim foi uma experiência boa isso, porque eu consegui pegar mais a manha de controles dele. Caso eu pegue um vento com um drone profissional, vai ser mais tranquilo. Esse aqui não é um gimbal, é a gente que ajusta para cima, para baixo. Tem um cabo flat aqui dentro. Aqui por trás dá para ver todo o circuito dele. É algo bem simplório mesmo, um cabo flat, uma plaquinha pequena e uns LEDs, só isso. Aqui os protetores de hélice, a gente encaixa por baixo. Tem uma presilha aqui nos cantos que a gente encaixa ele e puxa para frente. E aí ele fica preso. Ele aumenta alguns centímetros, né? Porque é para proteger a hélice. Mas vale a pena para você brincar dentro de casa para proteger. Inclusive ele caiu no mato. Isso aqui ajudou a não roçar tanto o mato e nem quebrou as hélices. As hélices ainda estão inteiras. Algumas pegaram algumas rebarbas aqui quando ele entrou no mato, mas nada que venha a comprometer o voo dele, que já não é muito seguro, né? Então, para piorar, a diferença é pouca. Eu colocar ele com os protetores aqui. É assim que ele fica com os protetores, fica bem maior, na verdade, né? Mas não deixa de ser leve,
Pelo que eu vi, ele tem cerca de umas 80 gramas, talvez menos, não sei, com a bateria. A bateria é mais pesada do que ele ao todo. Aí quando coloca, que ele fica com um pezinho assim, de umas 80, 90 gramas por aí. Para ligar é simples, só apertar aqui. Ele já liga, tem um LED indicador em cima de função. Tá funcionando aqui. E tem dois LEDs aqui na frente, que deveria ser para iluminar alguma coisa, mas não ilumina nada. É só mesmo para fazer uma estética agradável para esse dronezinho. E passando para o controle, vou colocar aqui de lado a bag. O controle aqui temos duas antenas que a gente abre. Eu não sei se essas antenas, eu acredito que sejam só estéticas, porque não tem nenhum fio nas antenas. É só realmente um plástico mesmo que é feito para levantar, para a gente ter a impressão aqui que está emitindo mais sinal. Mas o sinal perde muito fácil, coisa de 10, 20 metros no máximo, acho que não chega nem a 20, ele já perde o sinal, desliga e cai, mas eu vou mostrar tudo isso para vocês. Aqui em cima temos alguns botões de função, tem uma calibração do giroscópio, tem aqui o modo de velocidade dele, trocar a velocidade, tem o modo de a cabeça, no caso dele, a gente pode pilotar com ele sempre para frente, ou independente dele estar para frente ou para trás, os controles sempre vão ser na nossa direção. Por exemplo, ele para frente, se eu jogar ele para a direita, ele vai para a direita. Se eu tiver ao contrário, se ele tiver virado para mim e eu jogar ele para a direita, ele vai para a direita dele, não para a minha direita. Quando ativo esse modo aqui, mesmo que ele esteja virado para mim, se eu jogar para a direita, ele vai para minha direita. É assim que funciona esse modo. Pelo celular eu não consegui adicionar nenhum desses ajustes, apesar de ter os botões no aplicativo, só pelo controle mesmo. Aqui no controle também ele tem alguns botões de seta, que, por exemplo, se ele estiver indo muito para a direita, a gente clica nesse botão aqui de seta para a esquerda, que era para ele recalibrar para poder ficar no ponto fixo. Seria uma calibragem bem fina assim da posição dele, porém também não funciona. Ele está indo para a direita, a gente clica e ele nunca volta, porque é mais questão de vento. Qualquer brisa simples ele já está jogando ele, então não funciona. Aqui está o botão de ligar, ele funciona com 3 pilhas, tamanho padrão AA, né? Duplo A. Então é fácil de conseguir ligar ele. Controle bacana, é bem responsivo aqui os joysticks, apesar de que quando ele está um pouquinho distante a gente usa ele, ele demora um pouquinho para pegar, mas acaba respondendo. Se ele tiver contra o vento, é bem complicado dele voltar, mas os joysticks aqui até que funcionam bem. Tem um botão de decolagem automática, de pouso automático, não funciona nenhum dos dois. No meu caso aqui, mesmo apertando, ele só liga a hélice, aí a gente tem que jogar para cima e ele sobe. E tudo que eu vi, que deu para testar, foi isso. Vou colocar agora para vocês um takezinho aqui interno mesmo da minha casa, da câmera dele, para vocês terem noção do quão ruim é. Vou mostrar aí para vocês. E agora, como vocês viram aí a coisa horripilante que é, como eu não consegui utilizar a câmera dele no teste que eu fiz hoje à tarde, vou estar colocando aí o teste que eu fiz agora à tarde, para vocês darem uma olhada de como ele se desenvolveu aí. No campinho não tem nenhum fio próximo, vou tentar conectar a câmera dele aqui. Vai sem câmera mesmo, só para a gente ter uma noção, e eu mostro como é a qualidade do vídeo para vocês. E morreu, caiu sozinho. E se ele perder o sinal, ele vai desligar e cair, como aconteceu. Então por isso que é interessante colocar as proteções de hélice ali para não perder ele logo no primeiro voo, né? Fazendo mais um teste, está na velocidade 1.
filma ele lá. Chegar ele mais perto aqui. Tá com um pouquinho de vento. Ele não é muito resistente ao vento, então eu vou baixar ele um pouquinho. Mais um teste, dessa vez velocidade 2. Levantei. Tá ventando, ele vai pro lado, tentar estabilizar. Velocidade 2 agora. Acho que assim tá confortável. E se ele perde a conexão, ele desliga na hora e dá essa tombadinha. Vou trocar a bateria, provavelmente essa bateria aqui já tá fraca. Ele tem esse probleminha de perder o sinal e ele desliga sozinho e cai. Então é melhor em uma areazinha assim de terra, porque no chão, no piso, ele acaba dando um tombo forte. Mas ele é bem leve, então não quebra. Deixa eu trocar a bateria. Provavelmente essa já é a segunda vez que ele desliga sozinho. Então essa bateria já deve estar um pouquinho mais fraca. Vou colocar uma carregada. O tempo de voo dele é isso, de 3 a 5 minutinhos. Eu ativei o modo 2 e ele simplesmente deu a desligada, então provavelmente foi bateria. Vou fazer a conexão novamente. Sincronizou. Pronto, agora sim, modo 3. Hora de decolar. Se ele fica mais ligeiro. Já ficou bem mais rapidinho, mais esperto. Para ir contra o vento. Trazer ele para cá, para baixo. Se ele for longe demais, ele perde o sinal. E aí não é legal. Sobe. Aí, de novo ele só perde o sinal e desliga o voo. Ele tá piscando porque não tá achando o sinal. Vou tentar sincronizar ele de novo. Agora sim. Tirar ele da água. E caiu na água. O sinal dele não vai muito longe. Cerca de 5 a 10 metros ele já tá desligando, então... Eita, aqui é... Não entra aí não. Isso aqui é lama pura. E é isso, esse foi o vídeo. Depois dessa lama aqui eu vou pra casa. Não vale a pena ficar aqui não. Então, depois de cair na lama, olha o estado que ele ficou. Meu pé aqui para ir buscar. Eu vou ficando por aqui. Acho que já deu para ter uma noção. Sujou todo, vou ter que dar um jeito de limpar. E é isso, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui antes que ele se autodestrua mais, ou eu destrua ele. Esse foi só o testezinho. Valeu, falou, fui! Pronto, foi isso, como vocês puderam ver. É um dronezinho muito bacana para você brincar, para você treinar, para você presentear uma criança assim. Eu não recomendo para crianças muito pequenas, que ela pode acabar direcionando para si própria e acabar se machucando com as hélices. Mas como ele informa aqui na caixa, para crianças acima de 14 anos, que já tem uma noçãozinha de espaço, de controles, para quem joga videogame, eu acredito que seja mais fácil. Eu acredito que seja um ótimo presente. E também, assim como eu, quem tem receio, né, que não tem tanta confiança de pegar um drone profissional de primeira, pagar R$ 150 em uma coisinha assim que você vai brincar ali dentro de casa, vai num campinho, vai
poder pegar uma experiência de movimento, saber o que fazer, apesar de não ser a maior precisão do mundo, eu acredito que seja válido para adquirir uma experiência. Eu gostei, foi um dinheiro que eu não acredito que tenha sido desperdiçado. Eu poderia pagar isso num software num simulador que não ia me passar a realidade do vento, principalmente, dos controles de caso ele saia desgovernado, eu conseguir voltar. Então, ter isso aqui eu acredito que foi mais útil do que um simulador em si pago. E foi isso, é esse o vídeo, é isso aqui que vem na caixa. Vocês podem ver as baterias dele, né? Pequenininhas, eu acredito que dê para encontrar mais na internet. E aqui o carro, os carros passaram por cima, virou essa panqueca aqui de plástico e bateria. Tá com um cheiro bem esquisito, para falar a verdade. E é isso, eu vou ficando por aqui. De novo, se inscrevam no canal, vamos chegar aos 1000 inscritos. Valeu, falou, se já tiver em 1000, bora dobrar, triplicar. Fui, valeu.